É uma alegria estar aqui com você. Você já deve ter ouvido falar sobre inflação, não é? Mas de onde vem? Como interfere nas minhas decisões de investimento ou de financiamento? Como que interfere no meu dia a dia? Uma vez conversando com uma pessoa, ela me falou o seguinte: olha, eu comprei um imóvel e 5 anos depois eu consegui vender esse imóvel pelo dobro do preço. Aí eu fiquei pensando, poxa, é excelente, uma valorização de 100%, vendeu pelo dobro do preço. Mas qual que foi a inflação nesse período? E se eu considerasse essa inflação, qual que seria a taxa de retorno real que essa pessoa teve? Quer dizer, acima da inflação. Será que ela conseguiu manter o poder de compra dela? É isso que a gente vai ver nessa aula. É um assunto muito importante que as pessoas às vezes não percebem. Elas não se dão conta da existência da inflação. Às vezes a gente acha que está ganhando mais, que está fazendo um ótimo investimento, mas não percebe que a inflação está corroendo aos poucos toda aquela rentabilidade. Vamos ver como fazer essa conta, falar sobre taxa real, taxa nominal, inflação, todos esses assuntos. Vamos juntos? Olá, bem-vindo, bem-vinda. Vamos falar mais sobre a inflação, sobre suas causas, suas consequências, entender um pouco o histórico de inflação no nosso país, falar sobre as metas de inflação. Também, é claro, entrando na parte de cálculo da matemática, vamos aprender a calcular a taxa, chamada taxa de juros global, ou também chamada de taxa nominal, a inflação acumulada, e vamos falar também sobre a taxa real. Definição de inflação, de forma bastante simples, é a perda do poder aquisitivo da moeda. Então, pode representar um aumento generalizado de preços, considerando a variação no preço de diversos itens ao mesmo tempo. Importante destacar que a inflação ela não vem somente por um aumento de preços em um item, deve ser um conjunto de itens de consumo, com uma cesta de consumos de uma família. Isso pode diminuir o valor da moeda de um país, também frente a outras moedas de países com menor inflação. O inverso da inflação é a deflação. Naturalmente, numa economia em crescimento, espera-se que aconteça algum tipo de inflação, alguma inflação, porque isso é natural na medida que você vai tendo mais consumo, mais demanda por bens e serviços. Nem sempre esse aumento na demanda e no consumo é acompanhado do aumento na produtividade. Então, é normal que isso aconteça em ciclos. Você tem um aumento no consumo, na demanda, um aumento na produção, depois um novo aumento, e isso vai gerando a inflação. Então, é esperado, até de certa forma positivo, que você tenha uma certa inflação controlada ao longo do tempo, se a economia está em crescimento. Se a economia não está em crescimento, está estagnada, é mais comum de acontecer a deflação. Então, por exemplo, no Brasil, e é um país em desenvolvimento, um país com mais potencial de crescimento, é mais comum a gente ter inflação. Numa economia como o Japão, por exemplo, uma economia bastante desenvolvida, a gente tem cenários de deflação. Mas na maior parte dos países é mais comum a gente ter inflação, especialmente nesse momento que a gente está passando agora, final de 2021, onde ocorreram uma série de choques em relação à oferta de bens, especialmente, de certa forma de serviços também, e isso fez com que os preços aumentassem de forma generalizada. Então, como eu vinha falando, a inflação está relacionada à lei de oferta e demanda e pode acontecer por diversos fatores, como aumento do consumo, aumento de custos também. Então, você tem alguns insumos como energia, por exemplo, que acabam interferindo na produção de praticamente todos os bens, na prestação de todos os serviços. Então, a energia tende a ser um componente bastante representativo no sentido de aumentar ou diminuir a inflação. Algumas economias são mais dependentes de insumos importados. Então, a partir do momento que você tem uma desvalorização da moeda de um país em relação à moeda de outros países, né, notadamente o dólar, que é a moeda mais utilizada para comércio internacional, você tem essa desvalorização do real, por exemplo, frente ao dólar, você vai ter
aí um aumento de custos relacionados a insumos que são importados. A gente vê isso bastante em produtos eletrônicos aqui no nosso país, né? Nós não somos grandes produtores de produtos eletrônicos. Na maior parte das vezes nós simplesmente montamos, mas os componentes eles vêm de outros países, especialmente da Ásia. Então, quando você tem uma variação, uma desvalorização muito grande do real, você acaba vendo um preço aumentando aí nesses componentes eletrônicos. Pode acontecer também por aumento de estoque. Acho que a questão do petróleo aqui é bastante evidente nesse ponto, porque a gente tem uma concentração de produção de petróleo, especialmente nos países do Oriente Médio. E a extração do petróleo naqueles países é bastante facilitada, porque é um petróleo que está praticamente ali jorrando da terra, né? É diferente você extrair um petróleo em águas profundas, como acontece aqui no Brasil. Então, o petróleo lá é um petróleo muito mais barato, e isso faz com que aqueles países acabem monopolizando esse mercado de petróleo. E, através de determinadas políticas de estoques, outros países podem evitar certos choques em relação a esses preços ditados por esses países que controlam a oferta do petróleo, né? Então, é comum a gente ter estoque de petróleo nos Estados Unidos, em países da Europa e outros países, e eventualmente quando esses países que controlam a produção procuram exercer alguma influência através do preço do petróleo, esses países então fazem uso das suas reservas. Ou então, se as reservas vão diminuindo muito, possivelmente isso vai gerar um aumento no preço do petróleo. A gente pode ter a mesma situação com grãos, né? Mas no caso dos grãos não é tão notória assim, essa concentração de produção a um preço muito baixo como acontece nos países do Oriente Médio. Existem também os aspectos comportamentais, isso aqui é bastante interessante, né? Porque a gente pode ter, por exemplo, movimentos de manada, onde por um determinado motivo, um medo, algo desse tipo, todas as pessoas vão ao supermercado comprar uma cesta de produtos porque tem medo de que os produtos vão faltar. Isso pode, se perdurar por algum tempo, isso pode causar um aumento também dos preços, né? Ou então as pessoas entendem que a economia vai se deteriorar rapidamente nos próximos meses, nos próximos anos. Isso pode fazer com que as pessoas façam esse movimento de manada, consumindo mais coisas no momento presente, né? Meio que se preparando para esse cenário pior que está vindo, e isso pode gerar inflação. E o último ponto aqui, talvez um dos mais relevantes nesses últimos anos, é a questão de circulação de moeda. E aí não é somente a questão da moeda física, quer dizer, o papel, a moeda de metal, num sentido mais amplo, a questão da impressão de moeda. Hoje em dia, boa parte da moeda que circula é em meio eletrônico, então, através das instituições financeiras, né? Eu tenho lá uma conta no banco, e lá na conta eu tenho um determinado recurso depositado numa aplicação. A instituição financeira ela não tem num cofre papel, moeda de metal daquele dinheiro que eu tenho ali, é simplesmente uma informação que está num sistema eletrônico. E assim é para a maior parte do que circula na economia, né? E cada vez mais a digitalização do dinheiro, tá? Então, quando a gente fala em moeda nesse sentido mais amplo, é importante destacar que quem controla essa quantidade de moeda circulando na economia é o Banco Central, né? Cada país tem o seu Banco Central e o Banco Central exerce influência sobre essa quantidade de moeda. Aí ele tem alguns mecanismos de política econômica para exercer essa influência. Então ele pode colocar mais moeda em circulação e ele também pode tirar moeda. Nos últimos anos, a gente tem visto um movimento coordenado por vários bancos centrais no sentido de colocar muito mais moeda na economia. Isso se intensificou bastante a partir de 2008, quando a gente teve a crise imobiliária nos Estados Unidos, né, uma bolha imobiliária que acabou se alastrando para todos os países do mundo devido à relevância ali do volume de recursos que estava envolvido, né? E a partir daquele momento houveram esses estímulos dos bancos centrais para tentar fazer com que a economia não entrasse em declínio,
Veio a pandemia e esse estímulo foi mais uma vez utilizado de uma forma ainda mais intensa. E aí o que acontece é também uma relação de oferta e demanda, como a gente está vendo aqui, né? Você tem muito mais moeda disponível na economia e a quantidade de bens e serviços disponíveis na economia não acompanhou essa quantidade de moeda. Então, em algum momento, a inflação vem. Quer dizer, você tem muita moeda disponível. Então, consequentemente, essa moeda tende a se desvalorizar, ou o preço dos bens e serviços tende a aumentar. E aí a gente tem essa inflação. Basicamente, é algo que a gente está vendo de forma bem mais evidente agora, por exemplo, no final de 2021, onde países que tinham inflações historicamente muito baixas, nos últimos 10, 20 anos, estão começando a ter movimentos de inflação bastante significativos e que parece que não são transitórios, assim, no sentido, tivemos aqui um choque de oferta de semicondutores, então isso está interferindo na inflação. Não, parece que é um movimento mais duradouro, né? E aí isso tem uma relação direta, é interessante a gente falar isso, né? Tem uma relação direta com a taxa de juros, porque esse justamente é um dos instrumentos que o Banco Central tem para estimular ou desestimular a economia. Então, se eu aumento a taxa de juros, eu estou basicamente mandando um sinal para a economia de que é mais caro pegar dinheiro emprestado. Se é mais caro pegar dinheiro emprestado, eu vou reduzir, por exemplo, financiamento imobiliário, que é bastante representativo nas economias, né? Eu vou reduzir todo tipo de financiamento. E isso vai fazer com que o consumo diminua. Se o consumo diminuir, a inflação tende a diminuir também, porque justamente você está tentando interferir de alguma forma naquela balança, seja na demanda, seja na oferta. E aí a gente tem falado bastante aqui de taxa de juros, né? Falamos na semana passada sobre a taxa de mínima atratividade, por exemplo. Então é interessante perceber essa relação, né? Se eu tenho uma inflação crescente, eu tenho uma expectativa de que em algum momento o Banco Central vai intervir, aumentando a taxa de juros, e se o Banco Central aumenta a taxa de juros, consequentemente, aquele meu custo de oportunidade ele passa a ser maior também. Se eu faço lá um carrinho de pipoca e eu espero que aquele carrinho de pipoca me dê um retorno de 20% ao ano, mas eu estou comparando ele com uma taxa Selic, que é aquela taxa básica de juros de 6%, poxa, eu tenho um bom prêmio pelo risco aí, né, de 6 para 20. Mas daqui a pouco o Banco Central, para tentar conter a inflação, vai mudar a taxa de 6 para 12, esse meu prêmio de 12 para 20, ele já diminuiu bastante. Então, esses movimentos que estão todos interligados, né? Acho que dá para perceber isso. Eu estou aqui mexendo na inflação, mas eu estou interferindo também em investimento, né? Nas decisões de investimento. Estou interferindo também em consumo, né? Então, a economia é bastante dinâmica, não é uma tarefa simples tentar controlar esses fatores da economia. Mas então, quais são os mecanismos que especialmente o Banco Central tem para interferir aí e procurar manter a inflação sob controle, né? Bastante importante frisar isso. O objetivo do Banco Central não é acabar com a inflação, ou seja, ter uma inflação zero, mas manter a inflação sob controle. Então, a maior parte dos bancos centrais, eles têm metas de inflação. E aí essas metas, elas são definidas de acordo com vários critérios aí mais relacionados a questões de economia que a gente não vai entrar no detalhe aqui. Mas só para vocês entenderem alguns aspectos, tá? Então, tem o nível de atividade econômica, então verificando como é que alguns setores e segmentos se estão muito aquecidos ou não. Então, olha, a construção civil está muito aquecida. Então, isso em algum momento pode gerar uma inflação em relação a aço, em relação a insumos, cimento, insumos de construção civil. Olha, vamos tentar atuar no sentido de talvez deixar um pouco mais difícil aqui fazer um financiamento imobiliário, porque senão a gente vai ver uma inflação vindo aqui desse lado, tá? Política de crédito, política monetária e fiscal. Tá? Aí são 3 tipos de políticas diferentes. De crédito é interferir de alguma forma na disponibilidade de crédito para as pessoas, né? Política monetária
aí está relacionado também à quantidade de moeda, mas eu vou focar aqui nessa questão da política fiscal, que basicamente é o tanto que o país arrecada, basicamente em impostos, e o tanto que ele precisa pagar, né? Pagar salários de funcionários, pagar investimentos, pagar manutenção de toda a infraestrutura do poder público, tá? Então, assim como numa família, é preciso ter um equilíbrio, né? Eu não posso gastar mais do que eu recebo. E essa questão de equilíbrio fiscal, ela volta e meia, acende um sinal de alerta ali, olha, o governo está começando a gastar muito mais do que ele espera arrecadar no futuro. Se houver um problema fiscal, ou seja, se existe uma expectativa de que o governo fique descontrolado, no sentido de aumentar muitos os gastos e não conseguir manter as receitas, naturalmente, as pessoas ou qualquer investidor que está emprestando dinheiro para o governo vai perceber aquilo como algo mais arriscado. E talvez não esteja disposto a financiar essa dívida pública federal à mesma taxa de juros. Tá? Então tem uma relação também entre essa questão fiscal, esse equilíbrio fiscal do país e a taxa de juros. Né? Então veja como é interessante tantos fatores influenciando essa questão da taxa de juros, que por consequência influencia na inflação também. Aspectos de comércio exterior, como eu comentei já, questões de exportações e importações, né? Se o país é muito dependente de importações, então isso tende a causar um impacto maior em inflação, como eu falei de produtos eletrônicos como exemplo, né? De economia internacional, de forma geral, então o Banco Central vai analisar lá o nível de atividade, política de comércio e outros indicadores internacionais. Então ele vai olhar para tudo isso para monitorar a inflação, tentar fazer uma previsão, o que ele espera que seja a inflação nos próximos períodos, nos próximos meses e anos, e com base nessa perspectiva, ele vai agir de acordo com essas alternativas, né? Esse poder que ele tem de agir, seja por política de crédito, monetária, ele não consegue interferir tanto na política fiscal, né? Mas ele acaba tendo aí uma série de informações que muitas vezes fazem com que ele precise agir, justamente porque o investidor está demandando talvez uma taxa de retorno maior. Tá? O que é essa inflação no dia a dia? Né? Como é que eu posso ver aí essas informações? Então, o que tem a ver meu dia a dia em inflação? Olha, primeiro ponto, para calcular taxas de juros reais. Ou seja, quando eu estou vendo um rendimento de uma aplicação, dentro daquele rendimento ali, tem uma inflação, muitas vezes, que está embutida. Né? Então, se o rendimento foi 20%, mas em um determinado período a inflação foi 20% também, eu saí no 0 a 0. Não interessa se esse rendimento parece ser muito alto. Se a inflação é muito alta, na prática, eu não estou conseguindo aumentar o meu poder de compra. E é isso que importa. Eu quero ter um rendimento real, ou seja, um rendimento que aumenta o meu poder de compra. Tá? A inflação também é bastante utilizada em correção de dívidas. Aí destacando aqui o financiamento imobiliário, porque agora existem alternativas de financiamento imobiliário corrigidas por índices de inflação. Então isso pode ser uma vantagem, mas pode envolver um perigo muito grande aí, e aí a gente tem que tomar cuidado. Né? Utilizado também para fazer reajuste de tarifas, salários, né? Na análise de investimentos, para eu realizar projeções de custos e receitas. É interessante que as empresas que têm maior poder de barganha em relação a clientes e fornecedores tendem a ter mais controle aí de inflação. Né? Então, se eu sou um pequeno comerciante, por exemplo, de produtos eletrônicos, eu não consigo ligar para o fornecedor e pedir para ele, olha, diminui um pouco o teu preço aí, porque está tudo aumentando aqui, né? O preço do seu produto está aumentando, você consegue me vender mais barato? Ele não vai me vender mais barato, mas se eu sou uma grande empresa, que eu compro numa grande quantidade, eu tenho mais poder, da mesma forma para o cliente. Né? Se eu produzo um produto único, o cliente ele só pode comprar da minha empresa. Né? Então, um iPhone, por exemplo, por mais que existam vários tipos de smartphone, o iPhone ele tem características lá, um público específico que gosta desse produto.
Então, se aumentar 10, 20, 30%, não existe outro iPhone, só existe aquele ali. As pessoas acabam comprando. Então, é uma empresa que tem bastante poder aí em relação a receitas, né? Da mesma forma, para custos, isso pode acontecer também. Eu posso fazer também análise de cenários, né? Quando eu estou avaliando um investimento, olhando para essa questão da inflação. Então, só para entender um pouco o histórico de inflação, eu coloquei aqui a taxa básica de juros, que é a taxa Selic, e o IPCA, que é o principal índice de inflação aqui do nosso país. Índice de preços ao consumidor amplo, tá? Se a gente for perceber, a partir do momento de estabilização, aqui em 1994, ele não chega a pegar aqui nesse gráfico, mas em 1994, basicamente, a gente tem a implantação definitiva do Plano Real. E aí, o país que vinha do processo de hiperinflação, mais ou menos o que está acontecendo na Argentina agora, na Venezuela, hiperinflação, ou seja, você tem uma inflação que aumenta muito rapidamente. O Brasil também estava nessa condição, né? Estava muito desajustado do ponto de vista fiscal e outros fatores também. Então foram realizadas uma série de reformas para trazer mais equilíbrio fiscal e mais equilíbrio em outros pontos da economia que trouxeram uma certa estabilidade e foram corrigindo esse problema de inflação. Então, à medida que a inflação foi caindo, aqui ela já estava mais estável, né, em 1997, mas vejam que a taxa de juros ainda era bastante alta. Então, você tinha toda uma situação de risco em relação a empréstimos para o Brasil por causa de um desequilíbrio fiscal que veio se ajustando, né, ao longo de todos esses anos. Então, por mais que, agora o gráfico aqui está só até 2019, né? Por mais que a nossa taxa de juros tenha crescido, né? Ela chegou aqui, a taxa Selic, se eu fosse continuar o gráfico aqui, ela chegou a 2% e agora começou a subir de novo, né? Por mais que ela esteja agora numa tendência de chegar a 12%, né? A gente vê aqui que ainda está num patamar bem mais baixo do que a gente teve historicamente, tá? Da mesma forma, o IPCA também, a gente vê momentos aqui em que ele foi subindo, né? Depois ele entra em tendência de baixa. Então, é aquela questão dos ciclos econômicos, né? E especialmente aqui nesse ciclo de 2002, 2003, a gente teve um IPCA relativamente baixo, mas a gente teve um certo crescimento econômico, aí relacionado à questão de commodities. As commodities se apreciaram muito, a relação dólar-real estava bastante favorável, então isso equilibrou bastante essa questão da inflação. Mas é interessante ter essa ideia do que é a evolução da taxa básica de juros e da inflação. A gente vê aqui que existe uma relação, né? Aqui, por exemplo, a inflação começou a subir, a taxa de juros começou a subir. A inflação foi arrefecendo da mesma forma. E agora também, a inflação disparou aqui, 2020, 2021, né? A taxa Selic acompanhou também. E aí a diferença entre a taxa Selic e a inflação é o que eu estou colocando aqui nessa linha tracejada, o chamado ganho real. Tá? Esse é o ganho real. Vejo que em 2012, por exemplo, ele ficou muito próximo de zero. Tá? E aqui em 2020, 2021, não está no gráfico, mas a gente teve juros reais negativos aqui no Brasil, tá? Ou seja, a inflação estava muito maior do que a taxa Selic, certo? Tem uma questão aqui de variação cambial, né? Então, depois, mais para o final dessa aula, a gente vai ver essa questão de corrigir dívida pela variação cambial. Nesse período de hiperinflação que eu estava comentando anteriormente, a gente teve... as pessoas começaram a utilizar os recursos, as formas que tinham para poder fazer negócios, né? Eu não sabia se no ano que vem ia ser a mesma moeda, se ia ser 1 milhão, 5 milhões, que ia custar um determinado bem ou produto. Então, era muito difícil ter previsibilidade ou fazer qualquer tipo de negócio nessa moeda que você não sabia qual que ia ser. Então, era muito comum fazer negócios pensando em dólares, e não na moeda vigente naquele momento, porque o dólar era uma moeda estável, né? E de certa forma a gente carrega algumas coisas aí dessa história até hoje, como por exemplo o fato dos aluguéis serem reajustados por um outro índice de inflação chamado IGPM, que eu vou comentar mais à frente com vocês.
Tá? Mas basicamente, então, a gente tinha muitos contratos feitos baseados em dólar. E aí acaba surgindo um mercado paralelo de dólar, né? Porque você não pode ter dólares guardados, né? Isso é ilegal, mas acabou surgindo o mercado paralelo. Então, essa questão de inflação muito alta, ela traz uma série de problemas, como a maior sonegação, né? Esse surgimento de mercados paralelos, e isso é um problema muito grande. A gente teve também o uso de alguns indexadores, aqui eu não vou entrar nesse detalhe, mas basicamente foi essa transição da moeda que existia para o real, né, esse plano de transição que aconteceu. Então, os índices de inflação, quais que são? A gente tem o INPC e o IPCA, como eu estava falando, e o que eu quero destacar aqui, né, ele é o consumidor amplo. E é amplo por quê? Porque ele vai analisar uma cesta de consumo de famílias que recebem de 1 a 40 salários mínimos. Quer dizer, você pega um espectro enorme aí da população. Tá? E esse é o indicador, por exemplo, que é utilizado, né, as projeções de IPCA são utilizados aí para fazer as definições das metas de inflação lá pelo Banco Central, certo? Então, é um indicador muito importante. Existem outros indicadores de inflação, como eu coloquei aqui o INPC. Aqui só para a gente entender o percentual, né, de cada componente no cálculo do IPCA. Então, a alimentação é o mais relevante, depois vem transportes, despesas pessoais, vestuário. Isso aqui ele pode mudar com o tempo também, tá? Mas só para vocês terem uma ideia de como que é calculado o IPCA. Então, é uma pesquisa realizada em 13 capitais do país, e aí você vai verificando a variação de preços de itens desses componentes aqui. Então, arroz, tomate, né, etc. Então, nós temos, além do IPCA, um outro indicador muito conhecido, como eu havia falado, é o IGPM. Tá? O IGPM ele é calculado pela FGV, o IPCA é calculado pelo IBGE, que é uma instituição do governo, e o IGPM ele tem uma característica um pouco diferente, porque ele é composto por esses 3 índices, sendo que o IPA é o índice de preços no atacado, ó, e que representa 60% do IGPM. Então, preços no atacado, basicamente, são os preços que as fábricas compram, né, insumos, os grandes varejistas compram os insumos, são preços no atacado. Então, geralmente, quando você tem, por exemplo, uma variação cambial, essa mudança nos preços, porque as coisas importadas ficaram mais caras, chega primeiro no atacado, depois ela chega no consumidor final. Então, o IGPM ele tende a ser um índice de inflação muito mais volátil, assim, o sobe e desce dele é mais intenso. Ele tende a sofrer mais também com as variações cambiais. Tá? Mas se você olhar no longo prazo, o IPCA e o IGPM eles tendem a convergir. Tá? E aí eu tinha falado anteriormente aquela questão histórica, né, que a gente ainda carrega coisas lá do passado. Então, por exemplo, os aluguéis, ainda no presente, é muito comum ter reajuste de aluguel por IGPM. Tá? E na época, antes do Plano Real, né, era muito comum você ter reajuste de aluguel pelo dólar. Tá? O reajuste de uma dívida com base na variação cambial. Mas aí isso foi se alterando. E aí as pessoas com medo dessa insegurança, né, de variação cambial começaram a utilizar o IGPM para corrigir o aluguel. Mas hoje isso já não faz mais tanto sentido, né? Acaba gerando até um certo problema, porque o IGPM é muito volátil. Então, nos últimos 12 meses, eu acho que a gente está com o IGPM aí na casa de 20%, 30%. Então, imagina em um ano você chegar ali e ter o seu aluguel reajustado 20%, 30%. É inviável, né? Então, isso gerou toda uma discussão, né? Olha, vamos obrigar os contratos de aluguéis agora a serem reajustados pelo IPCA em vez do IGPM. Vamos fazer uma lei para obrigar as pessoas a fazerem isso. Não foi o que foi feito, mas chegou a ser discutido isso. Tá? Mas à medida que as pessoas vão ficando mais conscientes, né, vão tendo mais educação financeira, o próprio inquilino e o locatário vão entrar nessa discussão. Né? Porque muitas vezes tende a ser desfavorável para os dois. Então, se você pegar aqui no longo prazo, ó, aqui em 2002, por exemplo, a gente teve esse movimento. Tá? Porque em 2001... o dólar se valorizou muito frente ao real.
Então a gente teve esse movimento aqui, o IGPM disparou, chegou também a casa ali dos 25%, né, em 12 meses, depois ele foi caindo. E agora, basicamente, em 20, 21, aí no meio da pandemia, a gente teve basicamente a mesma situação. Né? O IGPM ele chegou aqui na casa dos 20, 30%, e o IPCA ficou ali na faixa dos 10, 12% para o IPCA. Tá? Então, o IGPM ele é muito mais volátil. Tá? Mas se você tirasse uma média aqui dos dois índices, essa média ela seria muito parecida. Alguns outros índices, tem índices bem específicos, eu posso olhar núcleos aqui do IPCA, então eu posso olhar IPCA, bens duráveis, bens não duráveis, serviços, né? Existem índices específicos, por exemplo, da construção civil, como o CUB, então é bastante interessante para quem quer atuar aí no setor imobiliário, olhar preço de metro quadrado para construção, né? É interessante ver como que é calculado, o que está dentro ali desse custo do CUB. E as metas de inflação. Então, por que é importante? A gente já teve uma ideia aqui, mas por que é importante ter essas metas e buscar controlar a inflação? Então, hoje, aqui no Brasil, a gente tem esse sistema de metas inflacionárias, onde o Banco Central ele vai definir um nível aceitável de inflação e vai procurar intervir para manter essa inflação dentro desse nível aceitável. Tá? Então, como eu já falei, né? Se um país está crescendo sem o aumento proporcional da produção e junto com isso a renda da população, acredita-se então que os preços também aumentem, gerando a inflação. Então o Banco Central pode monitorar, olha, está acontecendo isso, é melhor eu subir os juros agora, antes que aconteça e a inflação saia de controle. E aí ele vai atuar, existem algumas correntes econômicas que propõem uma atuação mais intensa, outras menos intensa, mas basicamente esse é o propósito que o Banco Central tem, deixar a inflação dentro da meta. Tá? Como eu falei, a taxa de juros é um dos fatores que vai tentar limitar aí o crescimento da economia e, consequentemente, tem um impacto na inflação. O Banco Central ele tem outras maneiras também de interferir na quantidade de dinheiro disponível, no crédito, e deve haver um certo equilíbrio para que o Banco Central não perca o controle da inflação. Né? Então, essa é uma preocupação muito grande que existe, porque a gente teve essa situação no passado. A Argentina, por exemplo, está passando por isso agora, outros países da América Latina, então é uma preocupação que é bastante presente aí, principalmente as pessoas que viveram essa época, embora conseguissem viver, elas percebem que é bem melhor viver num ambiente sem inflação, onde a moeda não fica mudando constantemente, isso gera todo um custo, uma burocracia, né, muito grande. E também é muito ruim para as pessoas mais pobres, porque elas não têm acesso ao sistema financeiro. Então, para aqueles que têm acesso ao sistema financeiro, podem lá colocar o dinheiro que ganham numa aplicação, que vai, de repente, pelo menos ganhar algo próximo à inflação, né, essas pessoas vão pelo menos manter o seu poder de compra. Agora, aquelas pessoas mais pobres que em geral não têm acesso ao sistema financeiro, elas acabam sofrendo todas as consequências dessa alta inflação. Né? Isso tende a aumentar o desequilíbrio de renda e de patrimônio das pessoas. Aqui alguns outros fatores importantes, né? Taxas de importação, estímulos à importação, exportação, né? Que acabam interferindo na questão de câmbio também. Capacidade produtiva, né? Melhora de condições fiscais, redução de burocracia, isso vai estimular e aumentar a eficiência da produção. E tem também a discussão dos gastos públicos, né? Então, o governo sendo um indutor do crescimento, através de gastos que realizem investimentos. Né? A grande crítica é que muitos desses gastos são pouco eficientes, há corrupção, há recurso desviado, então isso acaba sendo um dinheiro desperdiçado, acaba gerando inflação e não há um ganho de produtividade lá na frente. Então acaba gerando uma situação de inflação perene. Então isso não seria desejável. Tá? Então vamos entrar na parte do cálculo propriamente dito. O que é uma taxa global ou uma taxa nominal? Né? É justamente uma taxa que está juntando ali um ganho real com uma inflação.
É basicamente a ideia de eu ter assim, uma correção monetária, tá? Então, a maior parte das taxas de rendimento, ela engloba, de alguma forma, a inflação. Então, eu precisaria calcular o retorno real, ou seja, quanto que eu estou ganhando além da inflação, ou até eu estou perdendo, né? Eu estou tendo um rendimento real, pode acontecer eu ter um rendimento real negativo, tá? Então, a taxa global, ela também é conhecida como taxa nominal, até que a gente já falou lá na aula 3, né, sobre taxa nominal. De certa forma, é um conceito parecido, que é uma taxa que ela é uma coisa que não necessariamente é aquilo que você está ganhando, tá? É nesse sentido. Mas aqui a gente vai ver que o processo de cálculo é um pouco diferente, embora seja chamado também de taxa nominal, quer dizer, aquela taxa que ali junto tem um componente real, um componente de correção monetária. Então esse exemplo aqui é um exemplo clássico aí para entender o que é a inflação e como calcular, né? Vamos supor uma pessoa que hoje ela tem uma renda de 1.000 e ela usa toda essa renda dela para consumir um sanduíche, certo? Aí a renda dela aumentou aqui 40%, tá? Passou de 1.000 para 1.400 e o preço do sanduíche aumentou 20%, certo? Passou de 10 para 12. Eu vou olhar aqui, opa, então essa pessoa aqui ganhou, será que ela ganhou 20%, né, se eu diminuir um do outro? Então ela teve um ganho real de 20%, será que essa é a conta? Então não é essa a conta, tá? Eu tenho que tomar cuidado. Então esse 40% aqui seria o meu ganho nominal. Esse 20% seria a inflação, ou seja, o custo dos bens que eu consumo, que no caso só esse lanche que eu consumo, tá? Como é que eu vou fazer então essa conta? Eu tenho que olhar para o meu poder de compra, é isso que eu tenho que olhar. Então a conta é essa aqui, ó, quantas unidades eu consigo consumir. Então se eu dividir aqui 1.000 por 10, eu posso consumir 100 unidades, tá? Agora se eu dividir 1.400 por 12, eu vou ter aqui que eu posso consumir 116 unidades, tá? Então o meu ganho real não foi 20%, ou seja, passou de 100 para 16, então foi de 16,66 unidades, tá? O meu ganho real aqui foi de aproximadamente 16%, certo? Então, essa aqui é a taxa real. Essa é a forma de cálculo correta, ou seja, eu tenho que verificar qual foi o meu aumento no poder de compra. Isso é o ganho real. Tá? Como é que eu faço essa conta, então? Aqui tem uma outra imagem, né, que é uma forma de mostrar até aquela questão do poder da grande empresa, né? Ela vai diminuindo a embalagem e basicamente ela consegue manter o consumo, né? Mas então como é que eu faço essa conta? Isso aqui é chamado de equação de Fisher, né? Basicamente para eu fazer aquela conta que eu acabei de mostrar ali do sanduíche, como é que eu faço para fazer a conta daquela forma para verificar qual foi o meu ganho no poder de compra, tá? Então se eu quisesse, por exemplo, achar aqui uma taxa nominal, uma taxa real, uma taxa de inflação, é só alterar aqui a ordem dos parâmetros, né? Então, se eu tenho uma taxa real e uma taxa de inflação, eu quero achar a taxa nominal, é só eu multiplicar esses fatores, 1 mais a taxa real vezes 1 mais a taxa de inflação. Tá? Então, não é uma diminuição simples, eu tenho que multiplicar, ou no caso, para achar uma taxa real, eu tenho que dividir os fatores, né? Se eu tenho uma taxa nominal e uma taxa de inflação, eu divido a taxa nominal pela taxa de inflação, né? Por 1 mais a taxa nominal dividido por 1 mais a taxa de... e a taxa de inflação, e eu vou chegar aqui no valor. Então aqui um exemplo, ó, eu tenho uma taxa global anual, ser cobrado de um banco é 1% ao mês de juros, além da inflação que é prevista em 2%. Então se é 1% ao mês de juros, além da inflação, eu sei que isso aqui é uma taxa real, quer dizer, é um ganho que o banco está dizendo que eu vou ter acima da inflação. E a inflação prevista é 2%, então essa aqui é a inflação, tá? Então, eu tenho que primeiro aqui, ele está pedindo a taxa global anual, né? Então ele está pedindo uma taxa global, ou seja, é o somar a inflação mais a taxa real, mas eu não posso fazer essa soma simples, né? Eu tenho que usar aquela forma, mas ele está pedindo o anual aqui, ó. Então eu ainda tenho que achar uma equivalência de taxas. Eu tenho que transformar essa taxa aqui ao mês para ao ano, então isso aqui vai ser 12,68%, a inflação também vai ser 26,82%, e agora sim eu posso multiplicar os fatores. Então taxa nominal é igual a 1 mais a taxa real
vezes 1 mais a taxa de inflação. Então, vai dar isso aqui, tudo isso menos 1, né? Vai dar, então, 42,9%. Isso aqui é a minha taxa nominal. Ou seja, dentro dessa taxa nominal ou global, eu tenho um componente de inflação, que é a correção monetária, e eu tenho um ganho real. Tá? Nesse caso aqui, então, o ganho real é de 12,68% ao ano. Vamos ver um outro exemplo aqui. Um aplicador teve um rendimento de 25% ao ano e a inflação nesse ano foi de 15%. Qual foi o rendimento real? Tá? Então vejam que aqui ele está perguntando o rendimento real. Ele está dizendo que o rendimento nominal ou global foi 25% ao ano. Ele está dizendo que a inflação foi 15%. Tá? Então esses são os componentes que eu tenho do problema. É só substituir na fórmula. Aqui no caso eu estou dividindo os fatores que eu tenho de taxa nominal e inflação. E eu vou encontrar, então, uma taxa real de 8,69% ao ano. Ou seja, isso aqui foi o que eu tive de aumento, né, mais poder de compra. Foi 8,69% ao ano. Eu posso fazer contas também com inflação acumulada. Tá? Da mesma forma, eu tenho que ir multiplicando os fatores. Então, digamos aqui que eu tenha essa série de inflações percentuais mensais. Então, aqui a inflação de janeiro, 0,75%, aqui de fevereiro, aqui de março, tá? Tudo em percentual. Como é que eu faria para calcular a inflação durante esses 3 primeiros meses aqui? Qual que seria a inflação? Eu não posso vir aqui e simplesmente somar esses caras aqui. Isso está errado. Tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar os fatores, ou seja, eu tenho que somar mais 1 aqui e multiplicar eles, e depois diminuir de 1. Tá? Então, é 1 mais, no caso aqui eu estou tirando do percentual, né? Então, 1 mais 0,0075, 1 mais 0,0078, vezes 1 mais 0,0052, tudo isso aqui menos 1. Então, a inflação acumulada desse trimestre, de janeiro até março, foi de 2,06%. Tá? Então, isso aqui é uma inflação ao trimestre, de janeiro até março. Então, esse é o procedimento para eu calcular a inflação acumulada. Às vezes eu tenho essa situação, né? Eu tenho uma série de dados de inflação mensal, mas eu quero saber qual que é a inflação no ano. Por exemplo, eu quero saber qual que é a inflação no trimestre. Então, eu posso fazer isso. Eu posso ir acumulando a inflação. Veja que se eu tiver aqui uma situação de deflação, ou seja, uma inflação negativa, o fator ele vai ser menor do que 1, né? Porque eu vou ter 1 menos, 1 mais, menos um valor aqui. Tá? Então, isso vai naturalmente fazer com que essa inflação acumulada diminua. Tá? Mas eu tenho que manter esse procedimento aí de multiplicação dos fatores. Então, aqui está um exemplo. Então, aqui é a inflação, acumulando a inflação ao trimestre. Tá? Então, a inflação desses 3 meses aqui seria esse cara aqui, a inflação acumulada no ano. Né? Geralmente, quando você pega dados aí em algum portal, como o IPEA Data ou dados do Banco Central, você vai encontrar esses dados de várias formas diferentes. Né? Você pode ter a inflação mensal, a inflação acumulada no ano, a inflação dos últimos 12 meses. Então, esses dados são amplamente disponíveis. Aí recomendo esses 2 sites, que é o IPEA Data e o próprio site do Banco Central, que tem muitos dados lá disponíveis também. E como é que eu vou fazer projeções de inflação, né? Poxa, eu não sou economista, como é que eu vou olhar o que vai ser a inflação no futuro? Olha, a melhor forma de você fazer isso é utilizar algum tipo de projeção feita por um economista. Né? Se você está desenvolvendo algum tipo de projeto dentro de uma empresa e essa empresa não tem um setor econômico com economistas lá dedicados, provavelmente essa empresa vai contratar uma consultoria específica para te passar quais que são as expectativas de inflação, ou ela vai pedir que você colete esses dados em alguma fonte publicamente disponível. Então, a gente tem, por exemplo, o relatório de inflação do Banco Central, onde você pode ver lá quais são as metas de inflação do próprio Banco Central, e aí é uma premissa que você assume, né? Olha, eu acho que o Banco Central vai conseguir manter a inflação lá no centro da meta. Tem uma banda máxima, mínima, né? Então, a inflação no centro, o centro da meta é 4%, mas pode ir até 6% ou até 2%. Né? Se passar muito disso, o Banco Central não está cumprindo o seu papel. Né? Então, você pode utilizar esse relatório
do Banco Central. Existem também instituições financeiras que disponibilizam esses dados publicamente. Então, você pode buscar aí projeções financeiras, Banco X, projeções financeiras, Banco Y. Muitos desses bancos, eles disponibilizam esses dados e você consegue acessar também. Tá? Agora, se você quiser fazer algum tipo de projeção, né, você pode olhar também para aspectos de setor, utilizar índices de um setor específico, como o CUB, que eu comentei, né? Você pode fazer uma análise histórica, tentar fazer algum tipo de inferência ali, com base em métodos estatísticos, tá? Mas geralmente as decisões são tomadas com base em parâmetros já calculados por terceiros, tá? E um grande recurso que você pode utilizar aí é também um relatório do Banco Central chamado relatório Focus. Tá? Então, se você entrar lá no site do Banco Central, bc.gov.br, você vai encontrar lá o relatório Focus, que é justamente uma pesquisa que o Banco Central faz com vários agentes econômicos perguntando qual que é a expectativa deles para a inflação, expectativa para câmbio, expectativa para o crescimento da economia. E lá você tem um certo termômetro aí do que é a expectativa dos agentes econômicos, do mercado, para esses diversos parâmetros aqui. Tá? Então, tem lá essa fonte aí, que essa pesquisa ela é feita várias vezes ao longo de um ano. Se não me engano, é semanal, então você consegue ver esses dados. É até interessante ver, né, que chega no começo do ano, os economistas colocam lá suas expectativas para a inflação no final do ano. Aí você vai lá ver se aquelas expectativas se concretizaram ou não. Nos últimos anos, eles erraram feio, né? É porque é muito difícil de você projetar. Tá? Então, no boletim Focus, no relatório Focus, você vai ter informações de projeção para a inflação dali 12 meses e para os próximos 2 ou 3 anos. Tá? Então, geralmente, é muito difícil já acertar para os próximos 12 meses. Quem dirá para daqui 3 anos, tá? Mas ele coloca lá essas projeções também, mas geralmente os investidores ficam olhando mais aí porque pode ser nos próximos 12 meses, tá? Então, aqui tem o próprio site do Banco Central, né, onde você encontra o relatório de inflação e também o boletim Focus, tá? Nos slides eu vou deixar ali o link para você clicar também. Então, esse é o assunto que nós temos para tratar de inflação, falando sobre a taxa global, a taxa real, né, e a própria taxa de inflação. Vejam que não existe nenhuma matemática muito complexa aqui, a gente falou muito mais de conceito de inflação, que é muito importante a gente entender, né, da onde que ela vem, quais são as instituições que estão zelando aí pelo valor da moeda, especialmente o Banco Central, o que é a taxa Selic, quais são os principais indicadores de inflação, porque isso tem tudo a ver com o nosso dia a dia. E quando a gente falar na nossa próxima aula sobre a parte de dívida, a gente vai ver que muitos instrumentos de dívida, eles são ajustados pela inflação. E agora existe crédito imobiliário corrigido pelo IPCA, por exemplo. Tá? Então é muito importante entender isso para poder tomar uma boa decisão. Desejo bons estudos para você e até a nossa próxima aula. Tchau!